Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol, que bom ter vocês aqui com a gente. A gente segue no nosso estudo no livro de Daniel, já estamos a vários programas, chegando a 15 programas desse livro. E eu espero que você tenha acompanhado aí a gente desde o começo dessa série. Se você não acompanhou, aproveita para maratonar, aproveita o fim de semana aí para maratonar, porque são muitas histórias super interessantes. E hoje a gente vai conversar sobre uma história que é um pilar, que é talvez uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel. E a gente vai continuar lendo no capítulo 6 do livro de Daniel, a partir do versículo 16 até o versículo 23. Mas antes disso, eu quero convidar você que está aqui assistindo a gente a se inscrever no canal, a ativar as notificações para que ajude o canal a ter mais alcance e que essa mensagem chegue a mais pessoas, e para que você saiba também quando os vídeos saem. Toda sexta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui. Então vamos ler juntos. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E aí no versículo 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que história, que testemunho! Que momento esse, e é uma repetição, uma coisa recorrente, e você vê que todas as vezes que o rei menciona o rei a quem Daniel serve, ele usa a palavra continuamente, uma coisa sem fim, uma coisa constante. E é tão lindo perceber que as pessoas que estavam ao redor dele, mesmo sem compartilhar dessa fé, percebiam que ele era fiel a esse Deus. Esse capítulo é o capítulo da transição do livro de Daniel. São 6 capítulos onde a gente vai ler um pouco da história, da biografia, do que aconteceu com Daniel em Babilônia e com seus amigos, desde o momento que eles chegaram cativos até esse momento onde Daniel já é um homem idoso, servindo agora ao rei Dario, que já é o segundo império, porque o primeiro era o rei da Babilônia, depois começou o império Medo-Persa, esse era um rei persa que estava reinando em Israel, e ele influenciou tanto o rei Nabucodonosor, quanto ele influenciou o rei Dario. Entrava rei, saía rei, Daniel continuava, e ele continuava o quê? Fiel a Deus. E essa palavra que você usou, essa constância que ele tinha, essa é a beleza da vida de Daniel. Os altos e baixos da vida de Daniel não atingiam a sua vida espiritual. Passava rei, humilhava Daniel, perseguiam Daniel, daqui a pouco Daniel era exaltado para ser o segundo governante, daqui a pouco o rei brincava com as coisas de Deus, aí chamavam Daniel de novo. Daniel, ele vinha, aparecia na cena e sempre constante,
sempre fiel a Deus. Não importava o que acontecia ao redor dele. Ele estava fiel à bússola, como a bússola o é ao polo. Ele sempre foi constante a Deus. Esse é o segredo da vida, de uma vida próspera. É uma vida de constância, sem altos e baixos na vida espiritual. Constância, seriedade, fidelidade a Deus. E Daniel mostrou isso. Agora, essa transição do livro, daqui para frente vão começar algumas profecias no livro de Daniel. A gente não vai falar dessas profecias nesse momento, porque isso seria já um outro programa que a gente pensa fazer futuramente sobre profecias. Uma outra temporada. Isso. Nesse momento a gente termina aqui no livro de Daniel com essa história, mas você vai entender uma coisa. Todos esses 6 capítulos da vida de Daniel, eles foram colocados aqui na palavra de Deus por uma razão. Porque esses 6 capítulos, eles mostram como que eu e você vamos viver dentro de um momento da história que eu e você também seremos perseguidos pela nossa fé. Se você observar, Daniel e seus amigos, eles foram perseguidos porque eles adoravam ao Deus vivo. E eles foram testados. Passava rei e entrava rei, eles continuavam servindo a esse Deus. Chegará um momento onde a nossa fé também será testada. E aonde a nossa fé será testada? Nós seremos testados na palavra de Deus. A nossa fé vai ser testada quando nós teremos que confrontar o mundo com aquilo que a palavra de Deus diz. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, tem um texto muito importante que eu gostaria que você lesse. Porque esse texto mostra que, assim como Daniel foi perseguido por pessoas que tentaram usar a lei de Deus contra ele, porque lembra, eles tentaram matar Daniel, não encontraram nada na vida de Daniel, aí eles pensaram assim, vamos achar alguma coisa que seja relacionada à adoração que ele tem ao seu Deus. E aí eles encontraram, fizeram ali uma gambiarra política, convenceram o rei a passar um decreto que só o rei poderia ser adorado, ninguém mais poderia adorar a outros deuses a não ser esse rei por talvez um tempo. E Daniel simplesmente ignora esse decreto, por quê? Porque ele está fiel ao Deus do céu. As leis da terra, quando elas colidem com as leis de Deus, Daniel, ele prefere servir a Deus do que as leis dos homens. Nós, como cristãos, nós estamos, obviamente, como todos na sociedade, nós somos obrigados a servir as leis dos homens. As leis que governam o nosso país, que governam a nossa sociedade. Mas, quando as leis da terra colidirem com as leis eternas de Deus, nós teremos que tomar uma decisão. Olha só o que diz aí no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. A gente não tem tempo para explicar totalmente essa profecia, mas quando a Bíblia fala eles, está falando de um poder antagônico ao poder de Deus. Assim como Babilônia foi um poder antagônico ao poder de Deus, que perseguiu o povo de Deus, vai ter um poder político-religioso no final dos tempos que vão se unir para perseguir o povo de Deus. E como que o povo de Deus será perseguido? Porque eles tentarão mudar o quê? As leis de Deus. Então, quando as leis da terra colidirem com as leis eternas, que são as leis dos 10 mandamentos, e as leis bíblicas, o povo de Deus, assim como Daniel, vai ter que tomar uma decisão. É importante frisar que no livro de Daniel, em diversas histórias, a gente vê desde o começo, quando ele chega como cativo e ele é apresentado àquela mesa do rei com todas as comidas e ele decide confrontar isso. E aí ele decide comer a comida, né, que a gente conhece, os vegetais, as frutas e água. Depois, os amigos de Daniel. São todas situações que provam a existência deles, que poderia levá-los à morte. Situações que poderiam levá-los à morte. E Deus é fiel em todas essas instâncias. E aqui no capítulo 6, que conta a história da Cova dos Leões, que é um episódio
quase fantástico, né? Uma coisa quase inacreditável de você ler, Deus mais uma vez se faz fiel. Então eu acho que é importante a gente frisar que nós seremos provados, nós seremos tentados, que poderes vão se levantar contra a gente nesse quesito, no quesito espiritual. Mas é importante a gente frisar que Deus é fiel, Ele não abandona os seus fiéis, Ele não abandona aqueles que são fiéis, aqueles que se comprometem a servir o seu nome. E foi isso que Ele fez com Daniel, Ele não desamparou Daniel em nenhum momento. Aliás, olha só, quando Daniel é perseguido e jogado na cova dos leões, por causa da fé que ele tem nesse Deus, e ele prefere quebrar os mandamentos da terra, mas continuar servindo aos mandamentos eternos, ele é jogado na cova dos leões. Mesmo a contragosto do próprio rei, porque o rei observa que aquilo ali foi feito uma tramóia para matar Daniel. Depois, né, o feitiço virou... Exato, mas ele é jogado na cova dos leões. E aí, olha só, o rei que jogou Daniel na cova dos leões vai para o palácio. E diz a palavra de Deus que ele não consegue dormir. O coração dele está pesaroso. Ele pede que não tenha música e nem comida, porque ele está deprimido. Ele no palácio está deprimido e não consegue dormir. E lá na cova dos leões, o que está acontecendo? Deus fechou a boca dos leões e Daniel está em paz. Isso é para a gente uma lição muito interessante. Quando você é fiel a Deus, mesmo na cova dos leões, você tem paz. Quando você não é fiel a Deus, quando você está fazendo alguma coisa que é antagônico à lei eterna de Deus, mesmo no palácio, mesmo nas prosperidades da vida, mesmo nas possibilidades maiores que você tem, você nunca vai encontrar paz. É melhor viver na cova dos leões com Deus do que no palácio sem Deus. Verdade. Olha, que o Senhor abençoe o seu sábado, que você consiga viver em fidelidade a Deus, que você consiga viver uma vida de oração. Se você talvez estava um pouco devagar nesse quesito aí, que esse seja esse empurrãozinho que você estava precisando para lembrar que o mais importante dessa vida é viver em fidelidade a Deus. Que Ele seja o seu companheiro e que, principalmente nesse sábado, você sinta a paz de Deus. Não sei se você está no palácio ou na cova dos leões, mas que você sinta a presença de Deus. Tem uma promessa de Deus para você. Se você está vivendo algum momento nesse momento da sua vida de depressão, de tristeza, de medo, olha só o que Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Na cova dos leões, Daniel dormia. No palácio, o rei não conseguia dormir. Sabe por quê? Porque é Deus que dá a paz para você e para mim. Que Ele possa encher a sua vida de paz hoje, mesmo e se você estiver passando por algum problema, que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. Amém. Querido Deus, muito obrigado, porque apesar das perseguições e dificuldades, apesar de vivermos em constante luta com as coisas dessa terra, até mesmo com as coisas do nosso coração, os medos que nos aprisionam, nós sabemos, Pai querido, que na cova dos leões, nos momentos difíceis, o Senhor se faz presente. É melhor viver ao seu lado, mesmo nos problemas, do que viver sem o Senhor em uma vida de facilidades. Que o Senhor possa nos dar hoje a certeza da sua companhia, como o Senhor deu a Daniel. Que o Senhor possa acalmar os leões da nossa vida e que o Senhor possa nos dar uma boa noite, uma noite de paz, que a gente possa descansar nos seus braços nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.